Graças a Deus. Bom dia a todos. Hoje é dia 9 de dezembro. Tem um trecho das cartas de Paulo em Coríntios que as cartas de Paulo eram para quê? Era para chamar a atenção dos discípulos, dos membros, que às vezes se desviavam do caminho, né, daquilo que foi orientado, e fazia as coisas de acordo. Aparecia algum aventureiro, mudava a instrução, eles mesmo se voltavam ao nível de pecado que eles viviam antes e tudo mais e tal. E nessa carta aqui ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele diz assim: alegria de Paulo, abram os seus corações, não fizemos mal a ninguém, não arruinamos ninguém e não exploramos ninguém. Não digo isso para condená-los, já lhes disse que temos tanto amor por vocês que estamos prontos a viver ou a morrer com vocês. Tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. Sinto-me muito encorajado e cheio de alegria em todas as dificuldades. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos sossego. Pelo contrário, encontramos dificuldades por toda parte, com lutas por fora e muito medo por dentro. Porém, Deus, que conforta os que estão desanimados, nos confortou com a chegada de Tito. E não somente a sua chegada, mas também pelo conforto que vocês deram a ele. Ele nos contou da saudade de vocês, que vocês estavam arrependidos do que tinham feito e do interesse de vocês por mim. Tudo isso aumentou ainda mais a minha alegria. Mesmo que eu tenha entristecido vocês com a carta que escrevi, não estou arrependido de ter escrito. E mesmo que eu tenha me arrependido, vejo que aquela carta entristeceu a vocês por pouco tempo. Agora estou contente, não porque vocês ficaram tristes, mas porque a tristeza de vocês os levou a se arrependerem. Vocês ficaram tristes da maneira como Deus queria que ficassem. E por isso, nós não os prejudicamos em nada. Porque a tristeza que Deus quer que vocês tenham leva a pessoa a arrepender-se, fazendo mudar de coração e de vida. Isso conduz para a salvação e nós não podemos nos arrepender disso. Porém, a tristeza do mundo conduz à morte. Vocês tinham o tipo de tristeza que Deus queria que tivessem. Vejam agora o resultado dessa tristeza. Vocês se tornaram pessoas mais sérias, provaram que não tinham culpa, ficaram zangados, ficaram com medo e com saudades, e se interessaram por mim e se apressaram em castigarem o mal. Em tudo vocês provaram que estavam inocentes nesse assunto. Não escrevi essa carta a vocês por causa de quem fez o mal, nem por causa da pessoa que sofreu esse mal. Escrevi para que vocês, diante de Deus, se dessem conta do grande interesse que tem por nós. Foi por isso que nos sentimos confortados. Além desse conforto, ficamos ainda mais contentes com a alegria de Tito, porque todos vocês o fizeram sentir-se melhor. Pois eu falei muito bem de vocês a ele, e mostraram que eu tinha razão. Assim como tudo aquilo que lhes falamos é verdade, tudo que dissemos a Tito sobre vocês é verdade. E o carinho dele por vocês cresce cada vez mais, quando ele se lembra de como todos vocês estavam dispostos a obedecer, e como o receberam com respeito e humildade. Alegro-me, porque posso confiar inteiramente em vocês. Isso aqui é interessante porque, às vezes, chamar atenção, as pessoas ficam todas melindradinhas, tudo malzinha, tudo isso. E no fundo o que Paulo diz é para vocês voltarem para o rumo. Eu não estava errado com relação a vocês, eu estava certo, mas por um pequeno deslize cometi uma falha. Eu sempre falei bem de vocês, para fulano, beltrano, cicrano, não importa. Então, eu não me arrependo dos elogios que eu fiz. Às vezes a decepção que temos com pessoas são fruto do quê? Do distanciamento da verdade. E nesse ponto eu vejo muito que Paulo, às vezes, nos ensina isso, sabe? Confiava no coração das pessoas. Não muitas vezes no que ele via, mas ele sentia o coração das pessoas. E nós temos que aprender também a entender o coração das pessoas, né? Não ver só a carcaça, vamos dizer assim, mas entender um pouco mais sobre o coração das pessoas. Bom dia a todos, boa missão, sejamos luz.